Mais uma vez, boa noite para todos, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos dar início a mais uma noite de estudo nessa reunião, que, como nós sempre lembramos, ocorre em substituição à reunião mediúnica que ocorria presencialmente na agremiação, oportunidade em que nós atendíamos espíritos necessitados. E apesar de não podermos reproduzir essa reunião nos mesmos moldes, acreditamos que reunidos em nossos lares, unindo os nossos pensamentos, concentrados, desejosos de aprendermos as lições do Evangelho, nós podemos, assim, fornecer fluidos salutares que a espiritualidade superior pode manejar no atendimento a espíritos necessitados. Então, nesse momento, somos todos trabalhadores do Cristo, através dos nossos melhores pensamentos e sentimentos. Então, hoje, nós estudaremos do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que trata de bem-aventurados os aflitos, os itens 1 a 3. Vou iniciar, então, a leitura. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Essas passagens se encontram nos evangelhos de Mateus e Lucas. E todo esse capítulo 5, que é um capítulo importantíssimo do evangelho, e um capítulo que fala muito fundo para todos nós, porquanto somos todos sofredores, é um capítulo que merece ser pacientemente e detalhadamente estudado. Mas hoje nós vamos nos concentrar apenas no seu primeiro tópico, justiça das aflições. Então nós sempre nos perguntamos qual a razão do sofrimento. Por que há sofrimento na Terra? Há pessoas, inclusive, que descreem da existência de Deus, argumentando que se Deus existisse, determinados sofrimentos não poderiam ocorrer por parecerem muito injustos. Mas nós sabemos, através das instruções, das orientações que o Espiritismo nos traz, que essa nossa passagem atual aqui pela Terra não é única. Nós já estivemos aqui outras vezes, e nem pelo fato de envergarmos corpos diferentes, numa época diferente, uma personalidade diferente, possivelmente até numa etnia diferente, num gênero diferente, nada disso faz com que o que nós fizemos no passado deixe de ser responsabilidade nossa. Mudar de corpo não é deixar de ser quem eu era. Nós continuamos trazendo em nós a responsabilidade por tudo aquilo que nós fizemos no nosso passado. Bom, mas isso seria assunto para uma outra reunião. Na reunião de hoje, nós vamos nos concentrar num argumento bem simples, mas muito, muito importante para nós.
que o Kardec vai apresentar aqui nesse item, que não chega a tomar nenhuma página inteira do Evangelho. Justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É, dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Esta frase está destacada no texto, e eu vou repeti-la, porque ela traz o argumento central desse item. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, ou seja, as adversidades, os sofrimentos, as dores, as vicissitudes que batem à nossa porta e que nos alcançam, não são fortuitas, não são obras de um acaso, não são uma questão de sorte ou de azar. Há uma causa, uma relação causal, uma relação de causa e consequência. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. E terminou esse item. E o Kardec não apresenta aqui que causa é essa. Isso ele vai desenvolver logo em seguida. Mas o importante nesse momento que nós queremos destacar é que mesmo desconhecendo a causa, se nós encontramos razões
para estarmos convictos da existência de Deus. Encontramos essas razões não só em tudo o que ele criou e colocou à nossa volta, como encontramos essas razões também dentro de nós, que por sermos obra sua, trazemos em nós a sua marca. Deus fala conosco através da nossa consciência, e é por isso que em todas as épocas, em todos os pontos da Terra, as comunidades que se desenvolveram também a ideia de um Criador, de um Pai. Essa ideia é inata no ser humano porque integra a nossa essência, faz parte de nós. Não é uma questão cultural, não é uma questão de educação, de ensino. O homem é naturalmente inclinado a conceber um Criador. É claro que a concepção que nós fazemos desse Criador se sofistica à medida que a nossa inteligência se desenvolve. Mas independente do modelo que nós criamos, essa ideia de que não somos obra de um acaso, de que o universo é regido por um poder, por uma inteligência que está acima de tudo, essa ideia sempre esteve conosco, porque faz parte de nós. Há muito acerca de Deus que estamos ainda muito distantes de compreender, mas já há características de Deus possíveis de serem compreendidas por nós. Então, o fato de que Deus é a inteligência suprema, de que Deus é soberanamente justo e bom, isso nós podemos compreender. Então, a existência desse Criador todo-poderoso, Criador de tudo que existe e das leis perfeitas que regem a existência de tudo que existe, leis essas que expressam a sua vontade. Não pode se coadunar com a existência de um Deus assim, todo-poderoso e soberanamente justo e bom, a injustiça. Então, quando nós enxergamos em algo injustiça, e na verdade a injustiça que mais nos incomoda é aquela que nos alcança. Então, quando nos sentimos injustiçados, essa impressão de injustiça é fruto do nosso desconhecimento de toda a nossa história ou daqueles a quem nos parece a injustiça alcançou. Esse é um ponto crucial, porque a nossa razão assim o exige. E quando nós nos dedicamos a acreditar em algo que fere a razão, mais cedo ou mais tarde, essa crença ruirá. Porque a inteligência faz parte da nossa natureza também. E não é possível para nós acreditar em algo que não faça sentido por muito tempo. Em algum momento, a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão apontará a incongruência dessa crença. Por isso, é muito importante que, se nós olhamos para o mundo à nossa volta e vemos uma série de problemas, e ao mesmo tempo acreditamos na existência de um Deus que a
tudo governa e que esse Deus não pode ser caprichoso, não pode ser parcial, não pode tomar partido, não pode ter preferências. Esse Deus nos ama todos igualmente e nos trata com a mesma justiça. Então, das duas, uma. Ou o mundo é injusto e esse Deus não existe, ou esse Deus existe e a injustiça é apenas aparente. Isso precisa ser uma certeza em nós. Então, não só por nossa inclinação natural e a de toda a humanidade, porque a nossa história mostra isso, que todas as sociedades, em todas as épocas, sempre desenvolveram essa crença num poder maior que governa todos, que nos criou, que criou o universo e que o ordenou. Mas nós encontramos também fora de nós, não só no estudo da natureza, na sua grandiosidade, na harmonia, na beleza, mas também no relato dos profetas, dos homens e mulheres que encarnaram entre nós, missionários, para ampliar a nossa compreensão acerca de nós mesmos, da vida e de Deus. E, por fim, o ensino dos Espíritos que vieram se manifestar e cujas manifestações foram reunidas e coordenadas por Allan Kardec, que soube delas extrair a verdade e nos apresentá-la de forma organizada, racional, lógica, na sua obra. Então, por tudo isso, nós somos, então, nos vemos constrangidos a aceitar que a injustiça é aparente. Isso talvez trouxesse algum desconforto se nós não entendêssemos o mecanismo através do qual isso se dá. Mas o Espiritismo fez mais do que dizer, olha, existe Deus e ele é justo, então aceita que tudo o que acontece tem uma justiça por trás. Nós poderíamos até conviver com isso, mas o Espiritismo fez mais por nós. Ele nos revelou a reencarnação. Então, trazendo a chave que faltava para a compreensão de que é possível, sim, a existência de um Deus soberanamente justo e bom, ao mesmo tempo que tudo que nós vemos acontecer no mundo tem que estar em acordo com essa justiça. Então, para ilustrar uma situação que exemplifica, né, isso que nós estamos falando, eu vou trazer um caso que eu mencionei no início da reunião, desse livro, O Céu e o Inferno, que nós estamos estudando no ESD. Então, eu vou trazer um caso que se encontra no capítulo 8, intitulado Expiações Terrestres, capítulo 8 da segunda parte desse livro. E dentre os casos relatados nesse capítulo 8, estou trazendo o caso Um Sábio Ambicioso. Vamos estudar com atenção esse caso, porque ele é bastante apropriado para ilustrar esse tópico do Evangelho que nós acabamos de ler. Posto que nunca tivesse provado as cruciantes angústias da miséria, a senhora B, de Bordeaux, teve uma vida de martírios físicos, em consequência de inumerável série de moléstias, mais ou menos graves, a contar da idade de 5 meses. Vivendo 70 anos, quase que anualmente batia as portas do túmulo. 3 vezes, envenenada
pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos sobre o seu organismo e temperamento, arruinada ao demais pelos remédios tanto quanto pela doença, assim viveu entregue a sofrimentos intoleráveis, que nada podia atenuar. Uma sua filha, espírita cristã e médium, pedia sempre a Deus para suavizar-lhe as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, a calma, a resignação para as suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação, as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos afigurem. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Assim, a sorte do infeliz que sofre nesse mundo. A aspiração da felicidade, que deve constituir-se em fruto de sua paciência, torná-lo-á resistente às dores efêmeras da humanidade. Eis o que se dá com tua mãe. Cada uma das suas dores, acolhida como expiatória, corresponde à extinção de uma nódoa do passado. E quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. A falta de resignação esteriliza o sofrimento, que por isso mesmo teria de ser recomeçado. Convém, pois, a coragem e a resignação. E o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe a concedam. Tua mãe foi outrora um bom médico, vivendo no meio em que fácil se lhe tornava o bem-estar, e no qual não lhe faltaram dons nem homenagens. Sem ser filantrópico e, por conseguinte, sem visar o alívio dos seus irmãos, mas, cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência para aumentar a reputação e a clientela. E na consecução de tal propósito, não havia consideração que o detivesse. Porque previa um estudo nas convulsões que investigava, sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos, enquanto que o filho se submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos. Aos velhos abreviava os dias, e aos homens vigorosos enfraquecia com ensaios tendentes a comprovar a ação de tal ou qual medicamento. Em todas essas experiências, eram tentadas sem que o infeliz paciente delas soubesse ou sequer
desconfiasse. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome, foram os móveis de tal conduta. Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Agora termina a reparação, visto como as provas dessa última encarnação podem dizer-se suaves relativamente às que já suportou. Coragem, pois, porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa, a resignação, a paciência, a humildade. Coragem a todos vós que sofreis. Considerai a brevidade da existência material. Pensai nas alegrias eternas. Invocai a esperança, a dedicada amiga dos sofredores. A fé, sua irmã que vos mostra o céu, onde, com aquela, podeis penetrar antecipadamente. Atraí também a vós esses amigos que o Senhor vos faculta, amigos que vos cercam, que vos sustentam e amam, e cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele a quem haveis ofendido, transgredindo as suas leis. Depois de haver desencarnado, a senhora B veio dar, tanto por sua filha como na Sociedade de Paris, muitas comunicações, nas quais se refletem as qualidades mais elevadas, confirmando os seus antecedentes. Então vejam, meus irmãos, como Deus é justo. Quando nós iniciamos a leitura do caso dessa senhora, imediatamente nos compadecemos e nos apiedamos de uma criatura que tenha sofrido dores físicas e morais dos 5 meses aos 70 anos de idade. Isso chega até a nos parecer uma certa crueldade. Mas, quando nós temos acesso à informação do que fez esse espírito em pregressa existência, como infligiu esse espírito dor e sofrimento a tantas pessoas, simplesmente por vaidade, por desejo de glória, de reconhecimento, de riqueza, sem compadecer-se minimamente de todos aqueles que iria fazer sofrer, esse sofrimento já não parece mais injustificado. Mas vejam, o sofrimento não é simplesmente um castigo pelo mal praticado. O sofrimento é um instrumento de que Deus se utiliza para reconduzir esse espírito desviado. Porque nós temos uma natureza. Deus nos criou e depositou em nós os germes de muitas virtudes, sendo a síntese de todas elas o amor. E é no desenvolvimento desse amor, ou seja, dessas virtudes todas, da nossa inteligência, da nossa capacidade de apreciação estética, de nos extasiarmos diante da criação e de nos compadecermos do sofrimento alheio e de querermos utilizar os nossos recursos em benefício da felicidade dos outros. É nisso que consiste a nossa felicidade. Então,
a manutenção da ambição, do orgulho, da crueldade, do egoísmo, da indiferença com relação ao outro, isso tudo é o que nos mantém afastados da nossa plenitude, do nosso encontro conosco mesmos, com a nossa natureza íntima, com aquilo para que Deus nos criou, com a nossa felicidade, enfim, com esse reino dos céus dentro de nós. Então, esse espírito, se continuasse naquele caminho de desvio, de indiferença com relação aos seus irmãos, de total despreocupação com o sofrimento alheio, pensando só no que poderia lucrar, se Deus visse isso e não fizesse nada, esse espírito ficaria eternamente distanciado da imensa felicidade com que Deus nos presenteia, se assim me posso exprimir, após os nossos esforços de desenvolvimento das virtudes que Ele depositou em nós. Mas Deus não se mantém indiferente à nossa situação. E se os ensinamentos de todos os missionários, de todos os espíritos evoluídos que nasceram na Terra e que nos inclinam a vivermos de acordo com as leis de Deus, se esse carinhoso chamamento não é suficiente para a nossa transformação íntima, precisa então que a dor nos visite para nos reconduzir para o caminho bom. Então, o sofrimento, a expiação, é um instrumento de que Deus se serve para nos convencer de que esse mal que nós realizamos para os outros é, em última instância, um mal que realizamos contra nós mesmos. Então, eu preciso sofrer aquilo que eu fiz o outro sofrer para compreender que não devo agir assim, que isso é ruim. E para me reencontrar comigo mesmo e os meus propósitos mais íntimos de elevação, de desenvolvimento das virtudes e de encontro com o Pai, de encontro com Deus. Então, cada um de nós que estamos aqui reunidos, nós encarnados no recesso dos nossos lares, mas também os espíritos desencarnados que porventura estejam ligados a essa reunião, estejam participando desse estudo, estejam refletindo sobre as suas vidas, todos nós temos débitos do passado. Cometemos muitos crimes contra as leis de Deus. De alguns, talvez, já nos tenhamos arrependido. Mas talvez outros vícios ainda nos tentem, ainda nos seduzam. E a restrição, a adversidade, aquilo que nos, às vezes, que nos limita, que não nos permite darmos expansão a todos os nossos desejos, a tudo a que nós ainda nos sentimos inclinados a fazer. Muitas vezes essas restrições que nos incomodam, que nos ferem, representam Deus cuidando de nós. Deus tentando nos ajudar a nos desvencilharmos dessa cadeia de erro, de vício, de imperfeição
que nos mantém aprisionados a uma condição de sofrimento, distanciados da felicidade que nós podemos fruir se mudarmos o nosso comportamento. Se utilizarmos a nossa energia, a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio, para desenvolvermos tudo aquilo que Deus depositou em nós em forma potencial, todas as virtudes. Então, interessante que essa filha, obviamente, muito compadecida de tantos sofrimentos que sua mãe vinha suportando, orava para que esses sofrimentos se amenizassem. Mas os espíritos vieram dizer que ela pedisse, ao invés da atenuação dos sofrimentos, pedisse forças, resignação, coragem para sua mãe, porque esses sofrimentos eram pequenos comparados com os que ela já havia suportado antes. Então, esse espírito, nessa última encarnação, já havia se arrependido e já havia quitado uma boa parte da sua dívida, mas ainda faltava um tanto. E o espírito diz: olha, eu entendo, você é filha, deve ser muito difícil ver a mãe sofrer. Mas, filha, acredita, o que a sua mãe vai encontrar de felicidade após esse sofrimento, suportado com resignação, tornará para ela mesma, diante dos seus olhos, esse sofrimento muito pequeno. Porque Deus é justo e a justiça implica misericórdia. Então, nós percebemos que os espíritos que suportam as aflições com resignação são unânimes em reconhecer que, por pior nos pareça a prova que tenham suportado, o prêmio supera sempre em muito o sofrimento. Então, que essa ideia, que essa compreensão habite não apenas as nossas mentes enquanto algo intelectual, mas que estejamos convencidos, que sintamos que isso é uma realidade. E que esse sentimento unido à nossa compreensão nos fortaleça diante das dores que essa vida ainda nos reserva. Pode ser que nós sejamos atingidos por um sofrimento que, diante do que nós fazemos nessa vida, pareça uma injustiça. Mas a nossa vida não começou quando esse nosso corpo nasceu. Nós temos uma experiência milenar. Já fizemos muitas coisas. Então, pode ser que aquilo que me parece hoje uma injustiça seja a oportunidade de pagar uma dívida do passado. O Kardec levantou uma questão no Evangelho, nesse item que eu li, que eu achei muito interessante. Ele coloca aqui, ele levantou algumas questões, né? Mas ele diz: todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. E isso nos incomoda muito. A gente vê uma pessoa que a gente sabe que é ruim, sabe que não perde oportunidade de usar o outro como degrau para subir, para conquistar as suas ambições, que calunia, que fala mal, que faz de tudo para se autopromover, que é egoísta, que é vaidosa. E às vezes vemos essa pessoa prosperando. E aí vemos o outro lá lutando com dificuldade, procurando ser honesto, cumprindo com seus deveres e sendo atingidos
por o que aos nossos olhos, no primeiro momento, parecem injustiças. Mas, meus irmãos, Deus é bom. E muitas vezes Ele permite que o espírito se fortaleça antes de encarar a sua prova mais dura. Então, esses bons que nós vemos às vezes amargando vidas duras, são de fato espíritos mais amadurecidos que estão pagando a última cota das suas dívidas. E aquele outro, que nos parece ainda bem atrasado, e que, bom, claro que tem algum sofrimento, porque ninguém passa por essa vida sem algum sofrimento. Mas a gente olha, poxa, mas tudo parece que dá muito mais certo do que é problema para esse. Mas esses pequenos sofrimentos que ele encontra são a oportunidade que Deus está dando para ele se fortalecer para encarar os sofrimentos maiores que ainda virão. Então, tenhamos fé na inteligência e na justiça do Pai. Não é nosso dever ficar avaliando quem devia sofrer e quanto cada um devia sofrer. Porque não nos falta apenas a inteligência, mas o conhecimento de todos os fatos necessários para um julgamento correto. Só Deus possui a inteligência e o conhecimento de todos os fatos para executar esses julgamentos e distribuir os benefícios e os malefícios. Então, tenhamos a humildade de reconhecer isso. E, crentes, convictos da existência desse Pai que cuida de cada um de seus filhos desveladamente, que essa convicção nos fortaleça para suportarmos resignadamente os sofrimentos dessa vida. E mais, para não nos revoltarmos diante dos sofrimentos que cabem aos nossos entes queridos, que às vezes nos ferem mais do que os nossos próprios sofrimentos. É muito duro, é muito difícil ver alguém que a gente ama sofrendo e se sentir impotente para amenizar esse sofrimento. Principalmente no que diz respeito aos nossos filhos. Mas os nossos filhos, não, antes de nossos filhos, são filhos de Deus. Deus é o Pai maior que cuida deles como cuida de cada um de nós. Então, que esse pensamento nos acolha, nos console, nos fortaleça e que nós possamos assim seguir os bons exemplos de todos os homens e mulheres que suportaram resignadamente, com a cabeça erguida e confiantes na bondade de Deus, os sofrimentos que lhe cabiam ainda passar. Esse é o exemplo que nós precisamos seguir e o exemplo que o Cristo nos deu de manutenção da tranquilidade, da paz, da confiança em Deus, mesmo diante da maior provação. A manutenção da capacidade de se compadecer, a capacidade de manter o amor vivo em nós quando encontramos o ódio alheio, não nos deixarmos contaminar por esse ódio, por essa raiva, por essa revolta. Não, vamos preservar os dons com que Deus nos muniu, vamos desenvolvê-los e eles nos tornarão mais fortes para suportarmos aquilo que ainda precisamos encarar de sofrimento, construindo assim, aos poucos, mas com firmeza, com segurança, o reino de Deus em nossos corações. Então, que Jesus nos ampare a todos e que a nossa irmã Vera possa, então, realizar a nossa prece de encerramento dessa reunião. Tá bom, boa noite a todos. Vamos agora unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, reunidos aqui como irmãos que somos, amigos queridos,
e vamos nos dirigir ao nosso irmão maior, a Jesus, nosso querido Mestre, que temos certeza que está aqui conosco nesse momento, acompanhando o nosso trabalho. Agradecer pelas lições que recebemos, pela presença dos amigos espirituais, por tudo de bom que nos acontece, mesmo nesses dias tão difíceis que vimos vivendo. Obrigada, Senhor. Obrigada por todas as oportunidades que nos são oferecidas. Nós rogamos, Senhor Jesus, por aqueles irmãos nossos que não o conhecem, que assim, dessa forma, sofrem porque não têm, não sabem encontrar o seu amor, Jesus querido. Não sabem quão amados são. Deus os ampare e proteja. Rogamos também por todos os pacientes nos hospitais, nos lares, onde quer que estejam, e sejam amparados. Inspiração para os médicos, inspiração, força, coragem nessa luta, para os pesquisadores, tudo isso rogamos, Senhor, todos nós aqui juntos. Pedimos pela nossa terra, nosso Brasil, a pátria do Evangelho tão querida, e pedimos pelos seus dirigentes que possam compreender a grande responsabilidade que têm em conduzir essa pátria. Muito obrigada, Jesus. Que a sua paz se faça em todos os corações, permaneça em nossos lares, se estenda a todos os outros lares que nos rodeiam. Muito obrigada. Fique conosco, Jesus querido, hoje e sempre. Graças a Deus.